A tela se iluminou com as cores sombrias de uma noite impregnada de mistério. Você já sentiu que algo o observa quando deveria estar sozinho? A pergunta ecoou na minha mente enquanto eu me preparava para entrar na igreja abandonada de São Vicente. Era um local carregado de rumores, um eco da própria dor e desespero que seu altar já presenciou. Eu estava ali, não apenas como repórter, mas como alguém à procura de uma verdade sombria, cujo áudio eu podia quase tocar na calada da noite. Com cada passo, o solo coberto por folhas secas parecia sussurrar segredos ancestrais. O cheiro de mofo e madeira podre invadiu meu nariz quando empurrei a porta escancarada, que rangeu como se protestasse contra minha invasão. Apenai vi. Cores desbotadas nos vitrais mal iluminavam o interior decadente. Uma catedral transformada em um mausoléu de memórias esquecidas. Nesse santuário da miséria, era impossível ignorar as vozes sussurrantes que pareciam brotar das paredes, relutantes em deixar suas histórias de horror para trás. Enquanto explorava, encontrei um diário, envelhecido, amarrotado e repleto de escritas desesperadas. Era o diário de um sacerdote revelando pensamentos tortuosos e a crescente obsessão por uma criança nascida da escuridão. As palavras se tornaram uma corrente, arrastando-me cada vez mais para o abismo. Em um ponto, a insidiosa imagem de um filho amaldiçoado dançou diante de mim, uma sombra que me seguia. Quando a última página foi virada, o ar começou a vibrar e uma silhueta surgiu à minha frente, confirmando que algumas verdades são mais terríveis do que as mentiras mais sinistras. E se não conseguir sair de uma história que você mesmo despertou, a única certeza era que as sombras não eram meras projeções, mas entidades prontas para reivindicar o que pertencia a elas. E eu era a nova presa. A igreja abandonada de São Vicente, embora envolta em silêncio e escuridão, era um testemunho de um passado sombrio, permeada por histórias de violência e rituais macabros que ecoavam nas sombras de suas paredes desgastadas. Cada fenda no assoalho, cada rachadura nas paredes, parecia contar uma narrativa trágica, uma sinfonia de lamentos que clamavam para serem ouvidos. Aquela construção, agora em ruínas, havia sido um centro de fé, mas também um palco para sacrifícios obscuros que desafiavam a própria essência do que significava acreditar. Enquanto caminhei por aquele espaço em ruína, a atmosfera pesada parecia pulsar ao meu redor. Desenhos enigmáticos nas pedras e velas derretidas deixadas para trás, como ecos de memórias violentas, me convidavam a mergulhar mais fundo. Sussurros de um tempo perdido e de almas atormentadas permeavam o ar, como se a própria igreja estivesse viva, guardando cada segredo e dor que nunca foram revelados. O som distante de um sino talvez nunca mais tocasse, mas a sua reverberação ressoava dentro de mim, ecoando relatos de fervor e desespero. Os rumores de rituais realizados em sua nave, em nome de uma divindade obscura, dançavam na minha mente. Sacerdotes que buscaram poder nas sombras e fiéis que se perderam em promessas vazias, atraídos para um abraço mortal. A cada segundo que passava, minha curiosidade se transformava em uma necessidade angustiante de descobrir o que realmente acontecera ali. Era como se as paredes implorassem para que eu escutasse suas vozes, me convocando a desvendar a trama de terror que se escondia sob a poeira e o lixo acumulados, revelando os horrores que foram enterrados, mas que nunca desapareceram. Encontrei o velho homem sentado em um banco de madeira, a pele enrugada como as folhas secas que cercavam a igreja abandonada. Seus olhos, profundos e sombrios, refletiam a sabedoria de quem havia testemunhado uma era em que o sagrado e o profano se entrelaçavam de maneiras inquietantes.
Ele não parecia surpreso ao me ver. Havia uma familiaridade em seu olhar, como se já soubesse que eu estava prestes a mergulhar em um mundo que muitos prefeririam esquecer. Com uma voz arrastada, ele compartilhou histórias que ecoavam com a dor de um tempo em que a igreja havia sido um espaço de poder mágico e nefasto. Contou sobre sacrifícios feitos sob a luz da lua cheia, quando fiéis eram convocados como marionetes nas mãos de um sacerdote tomado pela escuridão. A cada palavra, a atmosfera ao nosso redor se tornava mais gélida, como se o próprio espírito do lugar assentisse ao que era revelado. Havia uma malevolência que pairava no ar, sugerindo que os ecos do passado estavam mais vivos do que o deveria. Ele alertou sobre o que havia ficado para trás, sobre os espíritos que vagavam entre os escombros, guardiões de segredos que deviam permanecer ocultos. O velho sussurrou histórias de um ritual insidioso que tomara vidas e deixara um rastro de solidão e desespero. Relatos de pessoas que entraram na igreja e nunca mais voltaram. Suas almas presas nas garras de uma força obscura permeavam suas advertências. Senti um frio na espinha ao ouvir sua voz tremulante. Uma mistura de receio e urgência que ecoava em meu ser. Como se o aviso não fosse apenas sobre a igreja, mas sobre mim mesmo, e a jornada que estava prestes a concluir. A verdadeira natureza da herança sombria da igreja começou a se desenhar à frente de mim, revelando-se como uma sombra que se estendia por gerações. O diário do sacerdote falava de um filho, um ser abominável, concebido através de atos grotescos que misturavam devoção e depravação. O sacerdote, perdido em suas ambições insaciáveis, havia cruzado limites que deveriam ter permanecido intransponíveis, deixando um legado que mancharia a terra pela eternidade. As páginas instantaneamente se tornaram um espelho de suas obsessões distorcidas, onde o desejo por poder se transformou em um pacto de horror. O que deveria ser um sagrado ritual de amor e fé, degenerou em um ato de violação que gerou a criatura mais terrível que a igreja jamais poderia ter alimentado. Ele descrevia o nascimento como um evento da noite mais tenebrosa, onde as sombras se juntaram para assistir ao nascimento de um ser que não deveria existir. Uma vida nascida das trevas que agora clamava pela luz, mas nunca seria aceita. À medida que as palavras se desdobravam, uma sinistra imagem começou a emergir. O filho, como uma cópia sombria do próprio sacerdote, uma combinação de beleza e terror. Era a mais pura manifestação de todos os segredos vil, de todo o sangue derramado. O clamor de uma infância roubada e a perda de inocência entrelaçavam-se nessas palavras, como um grito que perpassava o tempo, ecoando nas paredes da igreja e nos corações de aqueles que assumiram essa legião de horrores. O legado do sacerdote não era apenas uma história de traição, mas a criação de um novo tipo de monstros, cuja existência servia como um sino de alerta para quem ousasse se aproximar da abominação que ele gerou. A jornada em direção à igreja abandonada de São Vicente foi como atravessar o limite entre o mundo conhecido e um reino de trevas. À medida que me aproximava, percebia como a natureza reclamava seu espaço, envolvendo o lugar em um abraço opressivo e tenebroso. As árvores, altas e distorcidas, pareciam se inclinar para baixo, como se estivessem ouvindo os segredos sussurrados por aquelas paredes esquecidas, enquanto trepadeiras e arbustos espinhosos cobriam o que um dia fora um sagrado centro de adoração. Os sons do ambiente se tornaram uma sinfonia inquietante, com o farfalhar das folhas e o canto distante de corvos que eram os únicos a testemunhar o que se escondia ali. Passos hesitantes me levaram a um lugar onde o tempo parecia ter parado. A luz do sol mal conseguia penetrar entre os galhos fechados,
e as sombras dançavam de forma sinistra ao meu redor. A sensação de abandono era palpável, e uma inquietação crescente começava a tomar conta de mim à medida que me sentia cada vez mais longe do mundo exterior, como se estivesse sendo engolido por um manto de escuridão. Quase como um chamado, cheguei à entrada da igreja, onde a madeira antiga estava coberta de musgo e sinais evidentes de negligência. O ar estava carregado de um cheiro pungente de umidade e decomposição, uma combinação que fazia com que meu estômago se contorcesse. Empurrei a porta pesada, que rangeu como um lamento, abrindo caminho para um interior que guardava mais do que apenas ecos de preces esquecidas. O coração batia forte em meu peito, não apenas pela expectativa, mas pelo cerceio da dúvida que me acompanhava. A luz, desvanecendo-se lentamente, parecia me ensinar que a verdadeira jornada começava ali, no calor do desconhecido, onde a escuridão estava prestes a revelar suas verdades mais profundas. A decisão de quebrar o selo das trevas se solidificou em mim como uma força avassaladora. Com uma respiração profunda, empurrei a porta da igreja, sentindo a resistência do tempo e da desolação. O rangido da madeira reverberou como um grito de socorro, ecoando em um silêncio sepulcral que parecia ter dominado aquele lugar por décadas. Ao entrar, a escuridão me envolveu como um manto pesado, enquanto os últimos vestígios de luz do luar se apagavam, engolidos pelas sombras que dançavam nas paredes deterioradas. A atmosfera estava carregada, como se o próprio ar estivesse impregnado por uma pressão opressiva, um prenúncio de horrores que poderiam se desvelar a qualquer momento. Cada passo ecoava em um silêncio inquietante, ressoando como um caixão se fechando. A visão era limitada, e músculos tensos preparavam meu corpo para o desconhecido. Embora a decomposição dominasse o ambiente, percebi que a igreja, mesmo em sua ruína, era uma fortaleza de histórias e segredos que esperavam para ser revelados, uma cápsula do tempo que guardava as memórias de suas tragédias. Enquanto atravessava o vestíbulo sombrio, vi as sombras se contorcerem e se moldarem, criando formas que pareciam quase humanas. Sentia a presença de algo à espreita, como olhos invisíveis me estudando. A determinação que me havia guiado até ali começou a ser testada por uma sensação crescente de desespero e insignificância. A decomposição não era apenas física. Era uma corruptela impregnada nos próprios alicerces da igreja, e cada canto parecia sussurrar de volta, convidando-me a ir mais fundo, a arriscar o que restava da minha sanidade em busca de verdades que talvez não fossem para serem desenterradas. E assim, 4 palavras ressoavam em minha mente. O que foi esquecido não pode ser deixado para trás. Dentro da igreja, a escuridão se transformou em um museu sinistro, um repositório de almas perdidas e orações esquecidas. Cada canto exalava uma história de dor, como se fantasmas de outrem ainda vagassem entre o concreto e as sombras. Os bancos, emaranhados em poeira, testemunharam lágrimas de penitentes e lamentos de aqueles que buscaram consolo, mas encontraram apenas desespero. As paredes estavam adornadas com marcas que pareciam contar histórias em um idioma antigo. Cada arranhão, uma prece não atendida, e cada mancha de umidade, uma lágrima não secada. Os ecos do passado sussurravam em decibéis quase imperceptíveis, como se quisessem me guiar por um caminho de revelações inomináveis. Um cheiro nauseante de mofo misturado a um leve aroma de incenso queimado pairava no ar, provocando uma sensação angustiante que me lembrava que tudo ali vivia em um limbo entre o sagrado e o profano. Ao explorar cada espaço, vislumbres de iluminados janelas quebradas deixavam escapar penas de luz, criando padrões hipnóticos que refletiam a tristeza e a beleza de uma época perdida. Com cada passo,
a sensação de que almas ali estavam retidas se intensificava. Os sussurros cresciam, agora parecendo palavras quase inteligíveis, preenchendo os vazios do silêncio com presságios de violência e traição. Uma imagem de figuras encapuzadas surgiu em minha mente, realizando rituais obscuros, em meio a um culto à escuridão, suas vozes mais altas do que jamais poderiam ter sido na vida. As memórias se entrelaçavam como redes, puxando-me para histórias que deviam ter permanecido em sua sepultura, revelando uma verdade que se erguia entre as fendas do tempo, implorando para ser escutada antes que fosse tarde demais. Diante de mim, uma porta sombria se destacava no fundo da igreja, marcada pelo tempo e pelo abandono. Era uma estrutura pesada, de madeira escura e deteriorada, que parecia pulsar com uma energia malévola que me atraía para mais perto. A porta estava entreaberta, como se um convite sussurrado chamasse minha curiosidade, revelando um corredor que descia para um abismo úmido e obscuro. Meu coração batia mais rápido, uma batalha entre o medo e a determinação em saber o que se escondia além daquele limite proibido. Ao me aproximar, a umidade do ar tornou-se quase palpável, envolvendo-me em um frio cortante que parecia vir de dentro das paredes. A escuridão além da porta era espessa e intimidante, e uma energia perturbadora emanava de seu interior, como se algo observasse minha aproximação com ansiedade. A sensação de que a porta guardava segredos melhor enterrados permeava minha mente, lembrando-me das advertências do velho e da história da igreja, recheada de horrores que nunca deveriam ser desvelados. Mas uma força quase irresistível me puxava para baixo, como se as vozes de almas perdidas estivessem implorando por alívio ou buscando a companhia de quem ousasse descer. Com um último selo de dúvida, empurrei a porta, e ela se abriu com um rangido profundo, revelando uma escada que se perdia na escuridão. Cada degrau parecia consumir a luz ao meu redor, um portal para o desconhecido. O espaço abaixo respirava como uma criatura adormecida, aguardando o momento certo para se despertar. A decisão estava tomada. Eu não podia voltar atrás. A promessa de conhecimento e as respostas que buscava se misturavam com um terror antigo, um dilema gritando em minha mente. Algumas revelações são como cartas não enviadas. Podem trazer à tona verdades tenebrosas que deveriam permanecer em silêncio. E, no entanto, a descida continuava a me chamar. No fundo do corredor úmido, encontrei o que parecia ser um altar improvisado, onde, ao lado de ossos quebrados e objetos de culto profano, jazia um diário, quase oculto pela poeira e pelo mofo. A capa estava desgastada e desbotada, mas o que realmente chamava minha atenção eram as páginas amareladas que se aglomeravam como folhas caídas em um outono sombrio. Era ali que os pensamentos distorcidos de um sacerdote, criaturas de sua própria corrupção, aguardavam para serem desvelados. Um testemunho sombrio de um homem que havia se perdido nas garras da loucura. Ao abrir o diário, uma enxurrada de palavras começou a se desenrolar, cada linha transbordando de um desespero e uma depravação crescente. Ele descrevia suas tentativas de encontrar um poder novo e proibido, uma sedução que o levou a sacrificar não apenas estampas de fé, mas também a moralidade que uma vez sustentou sua vocação. Os rabiscos falavam da luta interna entre a luz e a sombra, mas conforme as páginas avançavam, as trevas começaram a triunfar, revelando um homem fascinado pela sua própria queda. Os relatos se tornaram cada vez mais perturbadores à medida que as confissões se aprofundavam, expondo os rituais hediondos que ele praticava à luz da lua, envolvendo-se em alianças com entidades sombrias que agora perfuravam sua alma. Os pensamentos tortuosos de um homem corrompido
se desfaziam em um turbilhão de violência e depravação, permitindo que minha mente viajasse nas paisagens sombrias que ele havia criado. Quanto mais eu lia, mais as palavras se tornavam um eco de suas ações, transformando o diário em um grimório de pecado e loucura. E a sensação de que ficaria com suas sombras me envolveu. Compartilhamos uma conexão inquietante, e a história que estava sendo revelada não era apenas a dele, mas uma advertência a todos aqueles que ousassem buscar a verdade nos confins da escuridão. A narrativa contida no diário começou a se revelar como um conto hediondo de ciúmes e assassinato, traçando o caminho sombrio de um sacerdote consumido pela luxúria e pela dor. Suas palavras se tornaram um espelho do desespero, revelando uma mente cada vez mais obcecada por uma jovem congregante, uma inocente que, na vulnerabilidade de sua fé, se tornou o alvo de desejos impuros. A paixão distorcida que floresceu em seu coração era capaz de ofuscar qualquer vestígio de moralidade que ainda restasse nele, e logo isso o levou a um abismo de ira e brutalidade. Odiava a beleza que a cercava, a pureza que ele mesmo havia perdido. Cada dia, o sacerdote lutava contra a crescente inveja que o corroía, uma sombra viva que o impelia a comportamentos cada vez mais violentos. As páginas se tornaram um testemunho da sua espiral de ciúme, documentando planos malignos que se desenrolavam em sua cabeça. Ele via a jovem como uma propriedade a ser possuída, não como uma bênção de Deus. Cada pensamento se transformou em um grito silencioso que clamava por uma possessão total. E quando a rejeição se seguiu, sua frustração se manifestou em intenção mortal. Em um momento de fúria descontrolada, o diário revelou a cena horrenda em que a obsessão do sacerdote culminou em um ato de brutalidade indescritível. As palavras estavam manchadas por um toque de insanidade, retratando um crime cometido com uma frieza gelada e calculada. A violência não foi apenas um desfecho trágico, mas uma liberação de toda a raiva reprimida, uma explosão que se tornou irrevogável e destrutiva. Uma vida foi ceifada, e com ela, uma parte de sua própria alma. As páginas vibravam com a essência do mal que havia sido lançado sobre o mundo, e a visão do ato brutal arrancou um grito mudo de horror e impotência de meu ser. O legado que ele deixou não era apenas de arrependimento, mas um convite assombroso para todos que se atrevessem a entrar na igreja e deparar-se com os ecos de uma vida repleta de demônios. As páginas do diário giraram para uma revelação que parecia surgir das profundezas mais sombrias da imaginação. O surgimento de um filho amaldiçoado, uma prole nascida da repugnância e do pecado. O sacerdote, em sua busca por poder, não compreendia que a vida que ele havia gerado não era a bênção que ele idealizava, mas uma abominação criada sob as sombras de suas próprias falhas. A descrição da criança que cresceu nas trevas estava impregnada de horror, marcada por traços que pareciam um reflexo grotesco de seu pai, amalgamando beleza e monstruosidade em uma forma que desafiava a própria essência da vida. Os relatos sobre o crescimento dessa criatura eram envoltos em mistérios e lamentos. Assim que ela veio ao mundo, a igreja imediatamente foi assombrada por eventos inexplicáveis e perturbadores. Sussurros de almas adormecidas começaram a ecoar nos corredores, enquanto sombras se moviam de maneira inquietante nas paredes. Os habitantes do vilarejo próximo começavam a relatar encontros com um ser que perambulava à noite, uma presença que fazia o sangue coagular nas veias. Era como se a natureza da criança estivesse entrelaçada em maldições e tormentos, um reflexo da obsessão corrupta de seu pai, e os ecos da dor que causara reverberavam ao seu redor. A cada nova página lida, a imagem de uma criança monstruosa se tornava mais vívida,
e as consequências dos atos do sacerdote se revelavam como uma série de pesadelos emaranhados. Ela não apenas herdeira de um legado de trevas, mas o portador de uma sina que marcaria todos ao seu redor. O diário terminava em uma confissão de medo e arrependimento, descrevendo a tentação de ocultar essa criança, de silenciar sua existência ao voltar-se para um abismo de negação. Contudo, essa criatura simbólica da maldição não poderia ser simplesmente ignorada. A linha entre o humano e o monstruoso havia sido cruzada, e a própria essência do terror estava agora irremediavelmente ligada àqueles que ousassem pisar nos mesmos espaços onde a vida e a morte se entrelaçavam de maneira tão grotesca. À medida que a realidade do diário se aprofundava em minha mente, uma presença opressora começou a se manifestar ao meu redor. Uma força invisível que parecia drenar a luz e a esperança de cada canto da igreja. O ar ficou pesado e denso, como se o próprio espaço estivesse vivendo, animado por memórias de um passado horrendo que não tinha intenção de permanecer esquecido. A linha entre o que era real e o que era imaginário começou a se desfocar, e uma onda de loucura ameaçou engolir meu ser, como uma tempestade prestes a desabar. Ecos de gritos distantes e sussurros desesperados começaram a preencher o silêncio, envolvendo-me em um manto de terror que pulsava com cada batida do meu coração. As visões de sombras dançantes nas paredes agora tomavam formas mais nítidas, entidades de almas perdidas, presas entre a vida e a morte, clamando por reconhecimento. Era como se todos aqueles que haviam sofrido sob a influência do sacerdote tivessem se reunido ali, prontos para formar uma multidão espectral disposta a reviver suas histórias de sofrimento diante de mim. Sentia a pressão em meu peito aumentar, tornando-se uma urgência sufocante que ameaçava me fazer desmaiar. A sensação de estar sendo observado se intensificou, e ao olhar para trás, percebi que não estava mais sozinho. A criança amaldiçoada, a manifestação dos pecados de seu pai, parecia emergir das sombras, com olhos que brilharam como brasas no escuro. Sua presença era uma mistura aterradora de inocência e malignidade. E uma risada suave e macabra reverberava pelo ambiente, uma promessa de que os terrores do passado estavam prontos para se desdobrar em uma nova calamidade. Naquele instante, percebi que a verdadeira luta estava apenas começando. Não apenas contra as forças do mal que assombravam a igreja, mas contra a própria sanidade que estava prestes a ser devorada por essa escuridão. A tempestade ganhou força lá fora, como se a própria natureza estivesse refletindo o caos que havia se instalado em meu interior. O vento uivava, e as gotas de chuva batiam contra as janelas quebradas da igreja, criando uma sinfonia aterradora que ecoava em minha mente. Cada relâmpago iluminava a escuridão, revelando flashes das sombras que dançavam ao meu redor, transformando a atmosfera em um campo de batalha entre luz e trevas, sanidade e loucura. Enquanto o clima tempestuoso rugia, eu me via preso em uma luta interna, confrontando o peso esmagador das verdades que havia descoberto. Os horrores do passado, agora desnudados diante de mim, se tornavam uma tempestade em minha mente, e a linha entre o real e o sobrenatural se tornava cada vez mais tênue. As revelações sobre o sacerdote, seus atos grotescos e a herança amaldiçoada que havia deixado para trás faziam com que cada sombra se tornasse uma ameaça, cada sussurro uma condenação. As vozes das almas atormentadas iam crescendo, suas lamentações ecoando em um coro de desespero que reverberava em cada parede daquele lugar esquecido, criando uma atmosfera tão densa que mal conseguia respirar. Acentuando minha desolação, o caos lá fora se refletia em minha própria mente.
A incerteza do que eu deveria fazer mexia com minha sanidade, intensificando a sensação de estar encurralado. As paredes pareciam se aproximar, e a própria visão da criança amaldiçoada me fazia hesitar entre fugir ou enfrentar o que emergia das sombras. Precisava tomar uma decisão, entregar-me ao pânico ou lutar. E enquanto a tempestade rugia e os ecos de um passado de sangue e dor ecoavam ao meu redor, percebi que a verdadeira tempestade não estava apenas lá fora, mas também dentro de mim, prestes a estourar em um campo de batalha final entre a luz efervescente da verdade e o abismo da escuridão. No auge da tempestade, quando relâmpagos iluminavam a escuridão e trovões rugiam como criaturas enlouquecidas, uma forma sinistra começou a se materializar nas sombras ao meu redor. Em meio ao caos que dominava a igreja, vislumbrei um contorno que se destacava, uma silhueta que despertava os mais profundos medos que guardava em meu espírito. A presença, uma promessa de terror que emanava do diário, parecia ter ganhado vida, confirmando as piores preocupações que descortinara em minhas leituras. Essa figura tomava forma à medida que a escuridão se dissipava nas fagulhas de luz momentâneas, revelando traços que eram inconfundivelmente familiares. Uma caricatura grotesca do sacerdote que agora se manifestava diante de mim. Sentia meu corpo paralisado pela inevitabilidade do que estava prestes a ocorrer. E a verdade, que temia, começou a se desenhar em minha mente como uma tatuagem visceral. O filho amaldiçoado, o resultado de uma criação distorcida, não era somente um eco do passado, mas a encarnação dos pecados do pai, regurgitada em uma forma horrenda que ameaçava inundar meu ser com sua presença sombria. Com leveza, a criatura se aproximou, seus olhos, 2 buracos negros, parecendo engolir a luz ao redor e acusando a vida que eu levava. Cada movimento que fazia era seguido de um sussurro do diário. Cada passo que dava ressoava como uma confirmação dos horrores que o sacerdote havia desencadeado. As memórias se tornaram garra, e a realidade da maldição que refletia em sua forma me atingiu em cheio. O que havia sido escondido sob a superfície agora se revelava em toda sua plenitude, e em um momento de clareza dolorosa, compreendi que a luta não era apenas pela sobrevivência, mas contra a herança maligna que se estendia através do tempo. A revelação final não era apenas sobre o horror que poderia ser, mas o terror que já estava ali, presente e agora, mais vívido do que nunca. A forma sinistra diante de mim não era apenas uma manifestação do mal, mas um arauto de segredos profundos que estavam prestes a ser revelados. A atmosfera espessa do ambiente parecia se condensar, enquanto a criatura, com uma voz que surgia como o ruído do vento entre as árvores, começou a narrar a história oculta do sacerdote e do pacto que selara seu destino de maneira irrevogável. Cada palavra que emanava daquela figura represava a dor de séculos, cada sílaba um sopro da verdade que havia sido cuidadosamente enterrada nas trevas da igreja. Revelações terríveis jorraram como um rio impetuoso enquanto a criatura contava sobre como o sacerdote fez um pacto com forças obscuras, atraído por promessas de poder absoluto e, junto a isso, por uma vida eterna. Os ecos de risadas sombrias e sussurros de espíritos enjaulados perfuravam o ar, e a figura continuava, delineando as atrocidades que se seguiram, rituais que envolveram sacrifícios sangrentos, a invocação de entidades malignas que agora caminhavam entre os vivos, movendo-se nas sombras e sussurrando àqueles que eram fracos. O entendimento do que havia acontecido com o sacerdote se revelava em um crescendo de horror. Havia se tornado um cataclismo ao oferecer seu próprio sangue e de seus fiéis para alimentar a fome da criatura que agora o acompanhava. Assim,
A história do sacerdote se entrelaçava com a da criatura amaldiçoada, e a força que lhe dava vida também se tornara sua condenação. Eu me dei conta de que ele não era um mero pecador, mas um homem consumido por sua própria ambição, arrastando o peso da maldição através das gerações. E enquanto a figura se aproximava, um frio terrível subiu pela minha espinha. Entender o pacto feito com as trevas era apenas a primeira parte de um dilema maior. A escolha de enfrentar essa verdade ou sucumbir à escuridão que ameaçava reivindicar não apenas o passado, mas também o presente. Confrontado com a pesada verdade que agora inundava minha mente, percebi que havia cruzado um limite que poucos teriam coragem de atravessar. O peso da revelação me esmagava, e a consciência de que algumas histórias são melhores quando permanecem não contadas se tornava inegável. A atmosfera opressiva da igreja parecia querer me engolir, seus sussurros se transformando em gritos ensurdecedores que ecoavam nas paredes. A presença da criatura, a herança de um legado maligno, estava mais próxima do que nunca, e a sensação de que eu havia despertado algo que deveria permanecer adormecido era insuportável. A necessidade de escapar crescia em mim, pulsando como um coração em desespero. O conhecimento que adquiri não era apenas uma carga. Era uma maldição que se entranhava em minha alma. Cada passo que eu dava em busca da saída fazia meu corpo tremer, como se o próprio chão estivesse se revoltando contra minha presença. As sombras pareciam se aproximar, sentindo minha fraqueza, uma manifestante de todos os horrores que eu havia desenterrado. A ideia de estar preso em um espaço tão repleto de dor e loucura aumentou minha urgência de me libertar daquela prisão espiritual. Finalmente, alcancei a porta, agora como um símbolo de libertação e de condenação. Ao empurrá-la para fora, quase caí no caminho da luz, mas a luz não parecia mais tão acolhedora. Era um alerta de que a jornada que acabara de percorrer me marcaria para sempre. Com o coração palpitante e a mente em um turbilhão, um pensamento assombroso surgiu na minha mente. Mesmo que eu conseguisse escapar fisicamente, as verdades reveladas e os ecos de terror deixariam cicatrizes profundas que me perseguiam. As histórias contadas naquela igreja não eram meras fábulas, mas realidades que agora se mesclavam à minha própria existência. E ao olhar para trás, a certeza se consolidou em meu ser. A verdadeira escuridão não é aquela que se vê, mas a que se carrega para sempre dentro de nós.